Você já se perguntou por que Satanás queria tão desesperadamente o corpo de Moisés após sua morte? Essa é uma dúvida que muitos cristãos têm, e neste vídeo vamos buscar respondê-la, explorando também outras questões bem polêmicas relacionadas a esse tema na Bíblia. Moisés é uma das figuras mais importantes da história bíblica. Ele nasceu em um período de grande opressão no Egito, onde o faraó ordenava a eliminação de todos os recém-nascidos hebreus do sexo masculino. Contudo, Moisés foi poupado pela fé de seus pais e posteriormente chamado por Deus, aos 80 anos, para conduzir os israelitas à liberdade após séculos de escravidão. Sob sua liderança, o povo testemunhou milagres extraordinários, como as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho e o maná no deserto. Moisés também recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, simbolizando o pacto entre o Senhor e Israel. Ele permaneceu fiel a Deus até o fim, apesar de ter enfrentado desafios, rebeliões e até mesmo momentos de fraqueza pessoal. Após 40 anos guiando o povo pelo deserto, Moisés não entrou na Terra Prometida devido a um episódio de desobediência a Deus. No entanto, antes de sua morte, ele subiu ao Monte Nebo, de onde contemplou a terra que o povo herdaria. Lá, Moisés morreu aos 120 anos, ainda vigoroso, e foi sepultado por Deus em um lugar desconhecido. Sua morte marcou o fim de uma era e o início de outra, sob a liderança de Josué. Moisés é lembrado como um profeta extraordinário, cuja intimidade com Deus era incomparável. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Todos esses relatos bíblicos do Antigo Testamento parecem encerrar qualquer discussão sobre o fim de Moisés. Mas Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento, traz uma informação completamente nova. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor te repreenda." Nós sabemos que a Bíblia é uma grande pirâmide hermenêutica. O Pentateuco forma a base porque estabelece os fundamentos da revelação de Deus, e o Novo Testamento está no topo, com a plenitude da revelação em Cristo. Portanto, os autores do Novo Testamento constantemente citam e interpretam passagens do Antigo Testamento à luz da nova revelação em Cristo. Por isso nos perguntamos, de que lugar do Antigo Testamento Judas tirou essa história do diabo lutando contra Miguel pelo corpo de Moisés? De lugar nenhum. Essa informação não está no Antigo Testamento. Segundo Clemente, Orígenes e Dídimo, Judas tirou essa informação do livro apócrifo A Assunção de Moisés. Apesar de que as partes desse livro que chegaram até nós hoje não tenham essa história. Por citar uma obra apócrifa, o livro de Judas já enfrentou o questionamento se ele deveria fazer parte da Bíblia. Mas antes de responder essa questão, eu preciso te falar sobre um material incrível que eu preparei. Mapas mentais de todos os livros da Bíblia, inclusive o livro de Judas. Esse material é super completo e foi desenvolvido para te ajudar a entender qualquer livro das Escrituras de forma rápida e prática. E tem mais. Além dos mapas mentais, você ainda recebe bônus exclusivos, como um curso de interpretação bíblica com videoaulas, também acompanhado por mapas mentais. Eu já estou recebendo excelentes avaliações de quem já está usando o material. Quer transformar seu estudo da Bíblia? O link para adquirir o seu material está aqui na descrição. A melhor maneira de resolver a questão se Judas deveria ou não estar na Bíblia é observar o exemplo do apóstolo Paulo. Em Atos 17:28, durante o seu discurso no Areópago, Paulo cita o poeta grego Epimênides: "Pois nele vivemos, nos movemos e existimos." Ele também faz referência a outro poeta, Arato, ao dizer: "Porque dele também somos descendência." Ou seja, esses versos pertenciam a escritores pagãos que exaltavam Zeus, mas Paulo os utiliza para estabelecer um ponto teológico verdadeiro sobre Deus como Criador e sustentador de tudo. Outra citação aparece em 1 Coríntios 15:33, onde Paulo adverte: "As más companhias corrompem os bons costumes." Esse provérbio é atribuído ao poeta grego Menandro, evidenciando que Paulo conhecia e usava a literatura secular para reforçar ensinamentos cristãos. Mas veja, o apóstolo Paulo utilizar esses textos não traz nenhum problema à canonicidade dos seus livros, assim como não torna os textos desses autores inspirados. Esses mesmos argumentos se aplicam ao caso de Judas. O livro dele continua inspirado e o outro livro apócrifo continua sendo não inspirado. Problemas resolvidos? Agora sim, podemos entender porque o diabo queria tanto o corpo de Moisés depois de sua morte. Como a nossa resposta se baseia neste único versículo de Judas, que não tinha como foco explicar o porquê desse grande interesse do diabo, o que podemos fazer é levantar 4 possibilidades, sendo a última mais provável, para explicar o desejo de Satanás pelo corpo de Moisés. A primeira possível razão do interesse de Satanás era impedir qualquer manifestação futura que demonstrasse a glória de Deus por meio de Moisés.
Satanás pode ter pensado que Moisés seria ressuscitado ou mesmo levado diretamente ao céu, como aconteceu com Elias e Enoque. E até que faz sentido, porque Moisés apareceu ao lado de Elias na transfiguração de Jesus. Então, ao tentar controlar, roubar o corpo de Moisés, Satanás buscava impedir que ele fosse usado como testemunho da soberania de Deus e sua capacidade de honrar seus servos fiéis. A segunda possibilidade é que Satanás, também chamado de o acusador de nossos irmãos, tem como prática apontar as falhas dos servos de Deus para desacreditá-los e distorcer a verdade do Senhor, algo que ele faz desde o início. No caso de Moisés, ele tinha eventos específicos que poderiam ser usados como prova de sua indignidade. Moisés assassinou um egípcio, quebrou as tábuas da lei, e especialmente foi desobediente ao golpear a rocha quando Deus mandou que ele falasse a ela. Mas precisamos entender que essas falhas, apesar de humanas, não anulavam o chamado de Deus sobre a vida de Moisés. Mas Satanás poderia usá-las para acusá-lo diante de Deus e questionar a justiça e a misericórdia do Senhor. Uma terceira possibilidade é que Satanás poderia ver no corpo de Moisés uma oportunidade de zombar Deus e seus planos. Se ele conseguisse tomar o corpo, seria como um troféu de guerra, uma tentativa de reivindicar uma suposta vitória sobre o servo escolhido de Deus. Até porque essa atitude é típica do diabo. Ele sempre busca desafiar a soberania do Senhor e desacreditar seu plano de redenção. A quarta possibilidade, e mais provável, é que Moisés foi uma figura de importância incomparável para Israel, liderando o povo na saída da escravidão do Egito, conduzindo-os por 40 anos no deserto e os preparando para entrar na terra prometida. A sua tumba poderia se tornar, devido à sua importância, um ícone religioso. Satanás poderia usar isso para desviar o coração do povo de Deus, promovendo idolatria. Por isso Deus, em sua infinita sabedoria, tomou medidas preventivas ocultando o lugar do túmulo de Moisés. Se a localização fosse conhecida, era possível que Israel transformasse o sepulcro em um lugar de peregrinação religiosa, como vemos em algumas tradições hoje, onde túmulos de líderes espirituais se tornam locais de idolatria. Essa veneração poderia desviar o povo do verdadeiro foco da adoração, o próprio Deus. Eu espero que essa questão tenha ficado clara para você. Fica na paz e até a próxima.